Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Gestor de Carteira, onde eu vou ensinar um método, uma metodologia de investimentos que eu organizei e que eu chamei de método Venko de Swing Trade. Tá, essa palavra Venko é uma palavra em Esperanto, no idioma Esperanto, e significa vitória. Tá, essa palavra é também o nome que eu dou à minha empresa, tá? A minha empresa tem esse nome, tá? Então é um método aí que visa te levar à vitória no swing trade, tá? Investindo na bolsa de valores através da análise técnica, né? Porque a primeira coisa que nós temos que escolher é qual metodologia nós vamos utilizar para investir na bolsa, se é análise técnica de investimentos ou análise fundamentalista. Então, no nosso caso, a gente vai estudar análise técnica, ok? E aqui eu vou passar rapidamente nessa primeira aula sobre os módulos, né, e os conteúdos que eu vou estar ministrando. Tá? Ao todo são 4 módulos, né, e também nós temos um programa de mentoria em grupo, onde nós vamos ter alguns encontros depois de cada módulo, tá? Então, no módulo 1, nós vamos falar sobre os setups, né? São os setups referência e os setups com maior índice de assertividade, né? Eles têm como referência a média móvel de 20 períodos, né, basicamente. Então, nós vamos falar sobre, na primeira aula, o setup ponto contínuo, que é esta aula. O setup barra elefante na segunda, o setup agulhado do Didi na terceira e o setup agulhado do elefante, que na verdade é um setup que eu também organizei, aqui onde eu peguei o setup barra elefante e juntei com o setup agulhado do Didi, por isso que eu dei esse nome, tá? Então, terminado este módulo, a gente vai ter um encontro. Cada semana nós vamos ter uma aula, de modo que, né, no mês de janeiro todo a gente vai conseguir ver aí todo o programa de setups, né? Quando começar fevereiro, eu vou esperar um tempo, né, em torno de uma semana, e para poder ministrar uma aula ao vivo, exclusivamente para os alunos, sobre setups. E aí eu vou trazer vários e vários casos, inclusive casos recentes, exemplos recentes, tá? Exemplos de que atingiram o stop, que atingiram o alvo, etc. Baseado aí nos setups, tá? Para poder ter uma oportunidade para que todos possam tirar dúvidas e etc. No segundo módulo, a partir de fevereiro, a gente vai ver sobre opções, que é uma das ferramentas centrais da nossa metodologia. A gente vai ver a primeira aula, opções como stop loss, opções de put, operações de compra, opções de call e operações de venda, e estudos de caso. Então, onde eu vou trazer vários exemplos, né, de vários papéis que acionaram setup, e aí quais opções eram as melhores ferramentas para se operar aquele determinado papel. Tá? Então, a gente vai ver aí sobre opções, né, o que é esse instrumento e como operá-lo. No módulo 3, a gente vai ver sobre a construção da carteira, definindo objetivos e métodos, né? Dependendo do seu objetivo, você vai ter uma forma diferente, tá? Você vai ter um timing diferente, você vai encarar de maneira diversa o swing trade. Na segunda aula, quantificando posições e stops, né? O quanto você tem para o quanto você vai investir. Basicamente essa aula é sobre isso. Melhores ativos para o início da carteira, né? Com certeza a gente vai focar nos que tem maior liquidez, porque isso é um fator importante. E eu vou falar por que a liquidez é um fator importante, como identificá-la, né? E o que fazer. O que analisar antes de montar posição? Existem várias informações que são interessantes de se analisar, são importantes. Tá? Se o papel vai pagar ou não dividendo, até mesmo alguns critérios fundamentalistas, tá? Que eu vou trazer aqui, os principais critérios fundamentalistas que a gente precisa ver, embora a nossa metodologia é de análise técnica, mas a gente tem que ter a mente aberta, né? Porque não adianta
o mercado está vendo o papel, né, de maneira ruim, a empresa está entrando numa fase ruim, e só os indicadores fundamentalistas que vão mostrar isso. Tá? E a gente está aí montando posição no papel. Na aula 5, construindo uma carteira, estudos de caso, de novo, pegar tudo aquilo que eu falei aqui, e aí vou trazer de maneira prática nesta aula. Tá? Sobre, dando exemplos, tá? O papel X, Y. Eu tenho uma carteira de tantos R$1.000. Então, porque muita gente me pergunta. Tem gente que fala, eu tenho R$10.000 para poder investir. O que eu faço? Como que eu começo a minha carteira? O outro tem 100 mil. Então eu vou pegar esses exemplos. Eu vou pegar, olha, você tem R$10.000. Como que você começaria a sua carteira com R$10.000? E aí eu vou pegar os últimos setups, eu vou pegar os últimos papéis ou papéis atuais. Eu vou pegar uma informação atualizada, né, de hoje, para a gente ver na prática o que está acontecendo, e aí qual era a melhor maneira de você posicionar, e aí os seus alvos, tá? E aí como que você vai lidar com lucro, você vai estabelecer os seus objetivos e etc. O último módulo, gestão da carteira, o livro de trade, que é registrar, vou falar sobre como fazer isso, etc. Revisando os erros, né, alguns erros que você pode ter aí ao longo da gestão da carteira. Reequilíbrio de carteira, como você vai reequilibrar, a partir de que momento você vai desmontar uma posição ou montar uma posição, né? E a aula 4 sobre psicologia financeira. Tá? A questão psicológica é muito importante e ela se refere a grande parte do sucesso, tá? De se operar na bolsa, né? Então, sim, o swing trade também necessita aí de você ter você saber identificar os seus vieses, né? Nós temos nossos vieses cognitivos. Eu vou falar sobre vieses cognitivos, vou falar sobre né, quais que a gente pode acabar sofrendo e como se livrar deles. Eu coloquei como módulo 5, mas na verdade sessões de mentoria em grupo vão ter ao longo de todo o curso, tá? Ao fim, como eu disse, de cada módulo, a gente vai ter um encontro e aí a gente vai falar sobre tudo que se falou no módulo que acabou de terminar. Além disso, né, eu vou trazer casos também, cases, e também vou abrir para que todos possam trazer também suas situações, tá? Por isso que as sessões de mentoria em grupo, né, que obviamente não é um encontro individual, tá? É um encontro aberto, né? Será um encontro individual se tiver um aluno, né? A gente vai fazer um encontro lá e aí apenas um aluno consegue. Tá, eu de qualquer modo vou lá e vou fazer a sessão, né, ao vivo. Tá? E aquele aluno ali, eu vou falar com ele, olha, o que está acontecendo com você e tudo mais, né? E aí a gente vai analisar os livros de trade de todo mundo, tá? Todo mundo que está fazendo vai poder mandar os livros de trade, tá? Então, quem vai fazer o curso vai ter um acompanhamento aí bacana, tá? Então, vamos lá na nossa primeira aula. Eu peguei o setup mais simples, que é o setup ponto contínuo, né? E pra gente estar falando aqui na primeira aula, eu acho também que os outros, eles têm coisas a mais, né? Algum indicador a mais, algum critério a mais. O ponto contínuo, ele é meio que a base, tá, desses setups que utilizam a média móvel aritmética de 20 períodos como referência. Ele é a base. Antes de entrar nele, que é absurdamente simples, eu vou falar sobre a questão dos setups, né? Porque os setups, eles são em si os pilares do trading feito através da análise técnica, tá? Então eles são a referência maior, tá? Eles são o nosso ponto de partida e eles definem também o nosso ponto de chegada, né? Então, quando nós utilizamos, a nossa metodologia de estudo é o Price Action, tá? Mas também, dentro do nosso Price Action, a gente vê setups, né? A gente tem como referência os setups. Eu estou falando isso porque existe uma corrente do Price Action que o pessoal não trabalha com setups, tá? Existe uma corrente do Price Action que o pessoal vai operando gráficos. Alguns são mais radicais e operam gráficos sem indicadores,
sem indicador nenhum, nem médias móveis, né? Só preço e volume, indicador de volume, eu acho. E de acordo com o que vai acontecendo com o preço, vai reagindo, tá? Só que esse price action, ele dessa forma, ele tem uma dinâmica muito assim, muito, na minha opinião, é muito subjetiva, porque vai daquilo que o trader está enxergando e ele também acaba não estabelecendo referências, tá? Você vai reagindo conforme os preços vão se movimentando, né? Então, num determinado ponto houve uma lateralização e aí houve um rompimento dessa lateralização e aí o trader ele entra comprado e aí ele vai conduzindo o stop barra a barra, né, a cada candle. Então assim, previamente ele não sabe até quando ele vai ficar vendido, então ele não faz ideia do alvo, então do lucro que ele vai ter com aquela operação. Tá? Então, isso dificulta a identificação da relação risco-retorno. Tá? Porque com setups, a gente vai ver aqui que a gente vai ter uma relação de risco-retorno. A gente sabe o quanto que a gente está arriscando para o quanto que a gente está estabelecendo como alvo. Então, o que a gente espera com essa operação. Tá? Os setups, eles são padrões gráficos, né, padrões que já foram estudados por grafistas ao longo aí de décadas, né, mais de 100 anos aí, e que montaram uma grande base de dados, né, grande parte dessa base de dados, né, praticamente em sua totalidade explorada pela literatura, né, então e aí, né, é possível, de acordo com a literatura, né, de vários autores que nós temos aí, é possível, como o John Murphy, por exemplo, e tantos outros, a gente né, vai ter como referência esses padrões. Né, eles pegaram esses padrões, eles analisaram em vários índices, vários ativos, e eles identificaram quais que têm o maior nível de acerto e o maior nível de erro. Tá? Então a análise técnica ela tem um lado estatístico, tá? Que é um dos seus fundamentos. Tá? E como eu falei, determina pontos de entrada, stop e alvo, os setups. Então, por isso que o primeiro módulo desse curso são os setups, porque eles são a nossa referência. Entrando agora nos parâmetros do setup ponto contínuo, né, de maneira geral, e aí a gente vai direto para os gráficos, para poder ver aí um por um em detalhes. Primeiro, o setup ponto contínuo tem que ter uma tendência prévia, tá? Essa tendência já, obviamente, né, ela deve estar ocorrendo, tá? Ele não é um setup em que você entra quando está começando a tendência, então as médias móveis viraram, teve um candle de força altista e agora parece que vai virar o papel. Não, você tem que esperar subir para fazer correção para você entrar, eu vou mostrar no gráfico. Então tem que ter tendência prévia. Segundo, a referência é a média móvel aritmética, MMA, 20 ou 21 períodos. Tem gente que gosta de usar 21, não tem problema. Esse um período a mais aí não faz muita diferença. Tá? E terceiro, objetivo é entrar no meio da tendência, conforme eu falei. Né? Então a gente vai aqui diretamente para o gráfico, onde a gente vai ver aqui detalhes deste setup. Eu estou aqui com Vale 3, tá? E os indicadores que eu estou utilizando são as médias móveis aritmética de 20 períodos, essa média amarela, a de 200 períodos, a média verde, o indicador de volume financeiro com cor e o DMI. Tá? O DMI ele tem 3 linhas. A linha verde é o DI+, tá? Eu coloro o DI+, como verde, porque ele indica tendência de alta. O DI-, a linha vermelha, eu coloro a linha vermelha, que é tendência de baixa. E a linha branca é o ADX. Como eu utilizo no Profchart o meu tema aqui, né, o meu fundo escuro, o meu ADX aqui ele é de cor branca, tá? Mas no TradingView, por exemplo, no TradingView não, no TradingView eu também utilizo escuro. No Investing.com, naquela plataforma, eu utilizo o fundo claro e o meu ADX ele é de cor escura, ele é preto, tá? Mas aqui, como fundo escuro, ele é branco.
E eles são o seguinte, o DI- e o DI+, a relação deles é que o DI+, acima do DI-, indica tendência de alta, tá? E o DI- acima do DI+, tendência de baixa. O ADX, que é essa linha branca, ele indica a força da tendência. Então, ele precisa estar, né, subindo, ele precisa estar no nível pelo menos acima de 30. A gente considera tolerável a partir de 25. A gente considera tolerável no swing trade, tá? Ele tem níveis também, então olha só, por isso que é importante você colorir, né? O DI+, olha só, neste caso aqui, ó, ele está em 28, o DI- 16 e o ADX 36. O ADX muito bom, muito alto, mostrando que a força da tendência de alta aqui, ó, tá alta e tá muito boa, tá? Então, essa é a forma de você ler. Muita gente confunde, acha que o ADX tem que estar acima do DI+, DI-. Não. A gente lê esse indicador primeiro, de duas formas. Primeiro, a primeira coisa a se analisar, o DI+, e o DI-. Como eles estão, é a primeira coisa. Então, o DI+ está acima de DI-, indica tendência de alta. Ela pode estar começando, ela pode estar no meio, ela pode estar até no final, mas indica tendência de alta. Tá? Então, essa é a leitura. A outra leitura, depois que você leu, igual aqui, ó, leu aqui, ó, tendência de alta. Aí a segunda coisa que você vai ver é o ADX, a linha branca. Qual é o nível dele? Aqui está em 36. Então está no nível alto, mostrando que tem muita força compradora, empurrando aí os preços para cima, tá? Então esta é a leitura. Eu até 2020 eu não utilizava o DMI. Tá? E aqui no setup ponto contínuo, como eu coloquei aqui o gráfico, né, os indicadores básicos e essenciais para identificar o ponto contínuo, eu coloquei também o DMI. Eu utilizava apenas o volume financeiro, porque, na minha opinião, o volume do candle, que é referência, ele tem que estar na média. No indicador de volume financeiro com cor, eu ploto uma média móvel de 20 períodos, tá? Essa linha verde. Então, o volume tem que estar na média ou acima dela, para ter um volume muito bom, indicando que há uma força, nesse caso que é uma força compradora. Agora, com o DMI, eu consigo enxergar um outro detalhe, que para mim é extremamente importante. Tá? E depois que eu passei a utilizar o DMI, o meu nível de acerto aumentou e muito. Por quê? Porque é o seguinte, o DI+, o DI-, eles oscilam, tá? Eles oscilam. E aí, quando os preços eles fazem, primeiro, movimento de alta, numa tendência de alta, é um movimento de expansão. Quando eles caem até a média, né, igual ele caiu aqui, ó, em todos esses pontos, ele faz um movimento de correção. Então é expansão, correção, expansão e correção. No curso Fundamentos de Análise Técnica, eu ensino sobre isso. Tá? Então, quando ele faz uma correção, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? A gente, olhando aqui o gráfico para trás, é muito fácil ver que os preços eles foram até a média e depois voltaram a subir. Só que o preço ele pode estar, por exemplo, aqui, ó, sobre a média de 20 períodos, como este candle aqui está, e pode estar uma força vendedora muito grande, tá, para empurrando esses preços para baixo, e a gente não está conseguindo enxergar isso. O DMI nos faz enxergar isso. Por quê? Porque quando o preço ele vem até a média, se o DI+, na tendência de alta, o DI+, ele se aproximar do DI- e ele não cruzar o DI-, ele se manter acima do DI-, isso é sinal que a tendência de alta vai continuar. Como eu falei no slide anterior, né, o objetivo é entrar no meio da tendência. Então ele objetiva entrar no meio da tendência sendo o quê? Então é necessário dois fatores. O primeiro, estar havendo já uma tendência de alta, neste caso aqui, né, que é uma operação na ponta compradora. E segundo, a tendência é continuar, tá? Porque não adianta também você entrar no final da tendência, não adianta. Então o DMI, ele nos ajuda nesse sentido. E aí aqui, ó, o ADX ele estava na região de 35.
Então ele estava muito alto. Então quando os preços eles vieram corrigir na média de 20, aqui no gráfico diário de Vale 3, e fez este candle, o ADX em 35 e o DI+, continuando acima do DI-, tá, com volume na média, foi os indicadores, né, as informações que nós temos como referência e que nos indicam que os preços vão continuar subindo. Tá? Então este candle é um candle válido para se operar este papel, né? E aí, como eu falei, né, a média móvel ela é referência. O candle no setup ponto contínuo, o candle altista, ele é referência. Por quê? Porque existem alguns professores que ensinam que o preço corrige na média de 20. Mesmo que você tenha um candle baixista, como esse candle aqui, você pode pegá-lo como referência para um trade. Eu não opero dessa forma, tá? Porque ao longo desses últimos aí quase 4 anos, eu analisando diariamente o mercado, diariamente dezenas e dezenas de ações, eu percebi que o nível de acerto é maior quando nós temos candles altistas como referência. Então caiu, bateu na média de 20, mas ficou baixista. Eu vou esperar um candle altista ser formado, um candle verde. E foi o que aconteceu. Ele foi formado. E aí eu coloco um pouco acima de 1 a 5 centavos acima do candle, inclusive acima do pavio também, tá? O pavio do candle também faz parte da nossa referência para a entrada. Então de 1 a 5 centavos acima do candle, do corpo do candle, e se tiver um pavio do pavio, é o meu ponto de entrada, meu ponto de compra, aqui foi 54,59, e de 1 a 5 centavos abaixo é o ponto de referência do stop. Embora, tá, é muito importante eu falar já nessa primeira aula, possivelmente eu vou repetir essa informação nas outras aulas de setups, nas outras próximas 3 aulas, porque é o seguinte, é muito importante a gente saber que, embora nós não vamos utilizar stop loss, tá? Nós não vamos utilizar stop loss. Vou voltar aqui. Nós vamos utilizar opções no lugar de stop loss. Por isso que a primeira aula é opções como stops, como stop loss, tá? Mas é importante você saber onde o stop iria. Isso aqui é muito importante. Lá na frente eu vou mostrar por que essa informação aqui é importante. Tá? Mas nós precisamos parametrizá-la. Nós precisamos ter um candle referência, tá? E pegar essa máxima, essa mínima e projetar 2 vezes para cima. Essa ferramenta aqui é de projeção, né? Ela se chama risco ganho no Profit Chart. Tá? Você clica no risco ganho, você vem aqui, você clica onde você quer que comece. Nesse caso aqui, ó, se é para cima a projeção, você clica aqui, arrasta e solta onde você quer que para. Ele faz essa configuração aqui e aí ele faz uma projeção para cima. Em propriedades, você tem como colocar o ganho e o risco, né? O risco aqui no caso é 1 e o ganho aqui no caso é 2. Tá? Eu vou mostrar também na aula prática como que a gente parametriza. Eu mostro isso aqui todos os dias, tá? No vídeo de olho no mercado. Todos os dias eu mostro isso aqui. Se você tiver alguma dúvida e não puder esperar até na nossa aula prática, pode me perguntar lá no de olho no mercado, tá mesmo? E aí que eu te respondo, ou nos grupos aí também exclusivos, né? Nós temos, afinal de contas, grupos no Telegram, né, com todos os alunos, então você pode fazer qualquer pergunta. E aí nós temos essa referência, né, como stop, e aí 2 vezes o alvo. Tá? Aqui nós arriscamos 4,87% para atingir 9,74%. Tá? Então, este foi o setup ponto contínuo no gráfico diário de Vale 3 em junho de 2020. Tá? Então, este aí foi o swing trade neste papel. Vamos para um segundo exemplo, Petrobras, Petro 4. Neste caso, na ponta vendedora. Tá? E nós temos os preços, eles caíram. E aí é o seguinte, aqui nós temos uma informação importante. Tá? Os preços, eles estavam andando de lado. Aí eles estavam andando de lado até essa região aqui de suporte. Eles estavam andando de lado.
Aqui neste fundo eles romperam a região de suporte, corrigiram até a média de 20 e voltaram a cair. Aqui o meu ponto contínuo, ele se deu, na verdade, né? Porque já ocorreu, ele se deu já na iminência da confirmação do pivô, tá? Porque este aqui é o primeiro pivô de baixa da tendência, tá? Então é válido sim você entrar quando estiver ocorrendo a confirmação do pivô. Então você pode ver que a entrada foi quando rompeu abaixo do fundo formado, tá? Este é o fundo, é a cabeça do pivô de baixa. Aqui nós temos um topo mais alto, um fundo mais baixo e um topo mais baixo. São topos e fundos descendentes. Tá? Eu falo sobre isso, teoria de Dow, no curso Fundamentos de Análise Técnica. O curso Fundamentos de Análise Técnica, ele é base para este curso aqui. Porque no Fundamentos de Análise Técnica, eu falo sobre questões mais básicas, mais fundamentais ainda. Tá? E aí todos os alunos também têm acesso à nossa plataforma, a este curso. E aí, esses topos de fundos ascendentes, essa configuração aí de pivôs, ela foi definida pela teoria de Dow, tá? Então, nós temos aqui, né, uma correção na média de 20 e a retomada do movimento de queda. De novo, o meu candle altista aqui, a minha média está caindo, o DI- está acima de DI+, e o ADX está subindo. Ele não estava num valor muito alto, mas ele estava subindo, tá? Então aqui, ó, ele já estava na média de quase 25. Então a minha referência não foi o candle altista, tá? Porque aqueles lá que também utilizam, né, o candle baixista num ponto contínuo de compra, eles também acham válido um candle altista num ponto contínuo de venda, tá? E para mim, eu não acho válido. A minha referência aqui é este candle baixista. Os preços foram na média de 20, caíram. Quando eles retomaram o movimento de queda, o meu volume deste candle foi acima da média, o meu DI- estava acima de DI+, e o ADX estava na região de 25. Tá? A gente pode tolerar até 20, tá? 20 para cima a gente pode tolerar. Eu não gosto de estabelecer um nível certeiro, porque isso vai do timing, isso vai do papel no momento, tá? Então, assim, o que me ajuda aqui também é a distância do DI- com o DI+. Tá? Eles estão distantes, neste momento eles estão distantes. Olha como imbricou para cima e aqui para baixo. Tá? Então, o DI- virou para cima e o DI+ inclinou para baixo, e eles estão consideravelmente afastados. A banda deles aqui está maior do que em momentos anteriores. Então, mesmo que o ADX neste exato momento não esteja pelo menos a 25, esteja acima de 20, eu tenho essa informação aqui também do DI- e o DI+, para me embasar, tá? Então eu também me embaso, eu tenho como base essa informação, tá? Então essa informação aí é um dos parâmetros. Então aqui também, né, nós arriscamos 3,54% para atingir 7,08%. É 2 vezes o risco. Tá? E aí esse foi um ponto contínuo de venda. Aqui nós temos um exemplo em USIN 5 e um exemplo de um setup que gerou uma violinada, né? E para depois voltar a subir e atingir o alvo. Tá? Violinada é quando você monta uma posição, você entra no papel, ele comprado, por exemplo, e aí você utiliza stop loss, né? Aqui quem utiliza stop loss como uma ordem de venda programada, é muito importante isso também. Aqui, quais são essas 3 linhas? São 3 ordens, tá? Quando a gente opera através da análise técnica na ponta compradora, nós emitimos primeiro uma ordem de compra, que é a entrada do trade. Nós emitimos uma ordem de venda programada abaixo do preço da ordem de compra, porque aí vai ser o nosso stop loss, porque se o preço ele cai, ele aciona essa ordem, a gente sai do papel e perde. Aqui no caso, se fossem 1.000 ações, perderia R$950, tá? 1.000 ações, gastaria aqui, ó, R$19.820, e aqui, como foi 0,95, R$950 aqui
que o swing trader perdeu. Tá? Mas quando você comprou, você sabia que você estava arriscando R$ 950. Você arriscou 950 com o objetivo de ter R$ 1.900 de lucro. Tá? Então você emite essa ordem de venda e emite uma ordem de venda acima. A ordem de venda abaixo é o stop loss, a ordem de venda acima é o stop gain. Tá? E aí é o alvo que você vai sair. Só que nós, nessa nossa metodologia, né, que eu estou ensinando, nós não vamos utilizar uma ordem de venda programada. Nós vamos utilizar uma opção. Nesse caso aqui vai ser uma opção de put. Tá? No mínimo, eu vou falar isso mais pra frente, no mínimo, nesse strike ou até mesmo no strike da ordem de compra. Tá? Então, a gente vai buscar comprar opções com strike na região aqui que a gente comprou, ou quem sabe até mais para cima, tá? De maneira que, se o preço cair, a gente vai poder levar a opção para o vencimento, eu vou explicar sobre isso também, e aí a gente não vai perder nenhum dinheiro. Então, né, nessa minha metodologia, eu não corro risco de tomar violinada, tá? Porque na nossa metodologia aqui, eu vou comprar R$19,82, eu vou comprar no mínimo eu vou comprar uma opção que vai me dar o direito de vender a R$18,87 e o preço vai ter caído, ele não vai executar porque as opções elas não ficam na grade no book de ofertas do papel, né? É um outro ativo, é um derivativo, tá? Então não tem nada a ver, no book de ofertas do papel ficam ordens de compra e ordens de venda, tá? Mas aqui eu estou mostrando como que quando você não utiliza as opções como stop, você corre esse risco aqui de tomar violinada, né? Que aciona o setup, volta para cair, aciona o seu stop. Quem colocou aqui a ordem de venda a R$18,87 teve acionado e aí não conseguiu atingir o alvo. Já quem não teve o stop acionado conseguiu atingir, teve os 1.900 de lucro se comprou 1.000 ações, tá? Agora, uma coisa interessante aqui é que o candle referência, ele está com um volume baixista, um volume de venda. Tá? Isso aqui também é importante. E eu considero como uma referência também. Tá? Então, assim, o ideal aqui seria um candle altista. Né? Na verdade, é um histograma altista, um histograma verde, uma coluna verde aqui no nosso histograma do volume financeiro. Tá? Então, possivelmente, essa informação aqui já nos mostrava que o papel estava perdendo nessa janela de tempo aqui, o timing, força compradora, e aí deu, né, essa queda, mas aí depois retomou o movimento de alta. Tá? Mas aqui o DI+, estava acima de DI-, não tão afastado, né? O lado X também estava baixo, então nessa janela aqui, ó, dava para perceber que o volume estava baixo, né? Então corria-se um risco maior. Tá? Quando as informações dos indicadores não estão nos níveis satisfatórios, não quer dizer que é impossível você ir lá e operar o papel, mas quer dizer que isso aumenta o risco, tá? Porque as informações elas não estão alinhadas, tá? Todos os critérios eles não estão atendidos, então é necessário que se atenda a todos os critérios. Aí agora, não sei se vocês perceberam, mas deste gráfico aqui de Magazine Luiza para este aqui, eu coloquei mais duas médias móveis aritméticas. A média móvel aritmética de 8 períodos é a azul e a média móvel aritmética de 3 períodos. Eu considero essencial, mesmo operando ponto contínuo, a utilização dessas três médias, porque elas nos ajudam a filtrar os pontos de maior acerto e os melhores pontos de entrada para o setup ponto contínuo. Embora a média de 20 é a única média que a gente precisa como referência para operar, né, o setup, eu coloco digamos assim, um filtro a mais, tá? Um filtro a mais, utilizando a média de 8 e a média de 3 períodos. E aqui nós podemos ver no gráfico diário de Magazine Luiza, né, que nós tivemos um ponto contínuo e neste ponto contínuo as três médias elas se encontram para depois se distribuírem, né, onde a média mais curta
cai abaixo, a média de 8 no meio e a média de 20, né, acima, tá? Então nós temos as médias como um filtro maior como referência, tá? Então eu acho isso aí mais importante, a gente utilizando aí essas médias, elas nos auxiliam mais. Por quê? Porque a média de 20, ela se refere, né, ao prazo de... ela é a média dos últimos 20 candles, do preço de fechamento dos últimos 20 candles. Então ela pega mais ou menos a janela de tempo que ela abarca é um mês, né? Porque aqui nós estamos no gráfico diário, tá? Cada candle aqui representa o pregão, né? Um dia, o pregão de um dia. E aí somando os 20 pregões, nós temos aí no mês 20 a 21 dias úteis do mês. Então, o timing dessa média é um timing mensal, né? E aí, com a média de 8, a gente tem um time meio que semanal, né? E com a média de 3, um time mais diário. Tá? Então, quando as três médias elas estão alinhadas, a gente tem os prazos mensal, semanal e diário, né? Na verdade, não os prazos, mas o timing, tá? O timing, a dinâmica dos preços dos pregões dentro do... abarcando o prazo, né? Agrupando todos os pregões mensais, semanais e diários, né? Eles estão alinhados, tá? E aí, né, quando elas estão alinhadas, mostra que a força da tendência está maior, tá? Então, essas médias são importantes, é um filtro importante, tá? Além aí do DMI, DI- acima de DI+. Você pode ver que, olha só, a referência aqui do candle, volume muito acima da média mesmo. E nesse exato momento, DI- virou para cima, DI+ virou para baixo, com o ADX subindo, né? Referência aí certeira. Aqui, ainda em Magazine Luiza, nós temos a referência aqui, 3 referências setup ponto contínuo, né? E eu quis mostrar aqui 3 possibilidades, mas que essa segunda possibilidade aqui, com o uso de stop loss, né, porque a referência deste candle, o stop loss, estaria na região desta linha, tá? E aqui também houve uma violinada, né? Um outro caso em que teve uma violinada para depois, olha só, os preços subirem e atingirem o alvo lá em cima. Tá? Aqui foi pior ainda porque o DI- e o DI+ chegaram a se cruzar, né? E aí, então aqui você nem... Se fosse para o DI- e DI+, você não entraria. Aqui você entraria. Então o stop loss, na verdade, é daqui, ó, não daqui. Este candle aqui não teve stop loss, né? Este candle aqui, o DI+ estava ligeiramente acima do DI-, mas não tanto quanto o ideal. Tá? Mas aqui o DI+ estava acima de DI-. Nós tivemos aqui um volume dessa coluna do histograma referente a este candle acima da média. Então estava tudo válido. As 3 médias inclinadas para cima, totalmente válido. Setup ponto contínuo tendo como referência este candle aqui, tá? Só que, né, para quem utilizou a ordem de venda aqui como stop loss, tomou uma violinada para depois ver os preços subirem, né, e aí ficar fora e aí ter perdido o dinheiro para depois ver o preço atingir o seu alvo. Tá? Então, de novo, quando a gente utiliza opções, né, a gente foge dessa possibilidade, tá? É muito melhor. Itaúsa, isso aqui foi um exemplo recente, tá? Um ponto contínuo recente. Foi um papel da nossa planilha de setups, né? Quando armou este setup. Quando eu digo armou, é porque o candle ocorreu, todos os parâmetros ocorreram, né? E esse preço aqui, ó, nada disso aqui não tinha. Era esse candle aqui que estava no momento, tá? Então aí quando eu vi esse candle eu falei, nós temos o setup armado. Quando o preço vem e aciona, pega a nossa ordem de venda aqui, ó, 10,15, o setup foi acionado. Ele deixou de ser armado para ser acionado, tá? Então nós tivemos aí, né, com 10,84% aí de lucro, tá? Isso aqui foi um case real. Tá? Quem é assinante da Grafistas recebe uma planilha onde eu mapeio,
né, são 257 papéis, eu vejo diariamente todos esses papéis. E aí, quando eles armam esses setups, que a gente está estudando aqui, além do ponto contínuo, todos os outros, eu coloco na planilha. Eu falei, gente, armou o setup. O parâmetro objetivo do setup é esse aqui, ó. Eu coloco 5 centavos, tá? O meu parâmetro é 5 centavos a partir da mínima, aqui no caso, da ponta vendedora. 5 centavos para baixo, o stop loss. Aqui o stop loss é uma ordem de compra programada, porque nós estamos aqui operando na ponta vendedora, tá? Então o stop loss é uma ordem de compra programada aqui, mas no meu método nós vamos utilizar uma opção de call, nós não vamos utilizar uma opção, uma ordem de compra programada. Então nós vamos utilizar opções. Nós não vamos ter essa ordem de compra. E aí nós temos uma ordem de compra programada em 905, tá? Que foi o alvo e o alvo foi atingido, tá? Olha só, o setup foi acionado em novembro de 2021 e quase no final de dezembro nós tivemos aí o setup acionado. Swing trade é assim, tá, gente? Tem que ter paciência, né? O pessoal faz curso de day trade, aí vem pro swing trade achando que vai ganhar aí com 1, 2 semanas. Não, tem setups que demoram 1, 2 meses para ter o alvo atingido, tá? Aqui eu mostro outras opções que também tiveram. Eu mostro aqui, ó, este candle que foi um pouco acima da média de 20. Este candle para mim não é referência, tá? O candle referência para mim é este aqui. Este seria referência. O ideal seria estes aqui mais para frente, porque aqui as médias elas se encontraram. Mas é válido. Aqui também é válido, mas eu gosto de ensinar o parâmetro ideal. Tá? Não adianta eu pegar o gráfico aqui pronto, né? Já ocorreu tudo aqui, o gráfico está pronto, e aí eu pegar e falar, olha, poderia ter entrado aqui e tal. Não. Se você entrar vendido como referência o candle que violou a média de 20, a longo prazo você vai perder mais do que ganhar. O candle referência não pode violar a média de 20. Tá? Se violou, espera voltar. Aqui, o que nos deu base para, mesmo depois de ter violado, entrar nesse candle aqui? O que nos deu base foi o DMI. Tá? Para você ver a importância do DMI. O DMI, ele nos mostrou que o DI- ele não cruzou o DI+. Porque a partir do momento que o DI+, ele cruza e ele fica acima, igual estava aqui, ó, ele indica tendência de alta, tá? Então, nós não ficamos vendidos com o DI+ acima de DI-. Nós não entramos vendidos, tá? Nós ficamos vendidos sim, porque o preço ele pode oscilar, mas aí nós temos a opção, enfim, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas, para entrar no setup, nós não entramos com o DI+ acima de DI-, se é na ponta vendedora, tá? Então, este candle aqui ainda era válido, porque DI- estava acima de DI+, e o ADX, meus amigos, estava em 44, nível absurdamente alto. A tendência de baixa estava assim, trincando, né? Estava muito, muito forte. Então aqui, ainda nos dava essa segurança, tá? Para poder entrar nesse ponto contínuo. E, por fim, nosso último exemplo em BID 4, porque eu quero fechar com mais um parâmetro que a gente pode utilizar também como base, como referência para o setup ponto contínuo, que são as linhas de canal, as LTAs ou LTBs. Aqui, como é tendência de baixa, são as LTBs. LTB, linha de tendência de baixa. Tá? A gente traça a linha acima dos topos e a linha abaixo dos fundos. Tá? E os preços eles precisam continuar dentro do canal para que o setup também seja válido. Então nós tivemos aqui, ó, os preços eles tentando violar a média de 20, o DI+ cruzando acima do DI-, mas os preços eles não violaram a linha, a LTB, tá? Também chamada linha de retorno, é onde os preços fazem, eles retornam. Aqui a linha de retorno é essa aqui, porque é a tendência de baixa, então é movimento de expansão e correção. O movimento de correção é um movimento de retorno, então ele retorna até a média referência, a média de 20, para depois voltar a cair. Tá? Então, traçar as linhas do canal também é um parâmetro importante. Aqui, BID 4, este aqui é um case de sucesso.
né, é um papel que também foi para nossa planilha de setups, tá? E atingiu o alvo aí. Foi no final de dezembro que ele entrou na planilha de setups, em meados de dezembro, armou o setup aqui, foi para nossa planilha e atingiu o alvo aqui, ó, na virada de dezembro para 2022, para janeiro de 2022, tá? Então conseguimos aí, ó, 19,34% no primeiro ou no segundo pregão, acho que foi no primeiro pregão do ano, atingiu o alvo de um setup que vinha desde o final do ano passado na ponta vendedora em bid 4, tá? Então esse aí foi um setup aí também ponto contínuo. Tiveram outros, né, oportunidades aqui em cima, mas eu queria mostrar aqui que a linha de retorno também, as linhas de LTBs ou LTAs também são importantes, tá? Isso, eu acho que é isso, né? Essas foram as informações básicas. Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição, tá? Nos grupos. E então essa foi a nossa aula do setup ponto contínuo. O primeiro setup aí, o setup mais básico, mais simples que nós temos no nosso Trade System. Qualquer dúvida é só falar. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.